Ixi, mas tá miando. Fala, investidores, sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, não deixe de visitar aqui o nosso site, o investidoridependente.com.br, para você conhecer todo o nosso conteúdo educacional que está ali disponível para você se aprofundar mais no mercado financeiro. Hoje eu vou falar com você sobre um tema que é operacional, mas que muita gente não entende e que às vezes tem um gato aqui na gravação hoje. Ele subiu aqui, ó. Hoje eu vou falar com vocês sobre o desdobramento. Confere o conteúdo após a vinheta. Vamos lá então, gente. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se você já é inscrito, não deixe de dar o seu like ou o seu feedback pelo e-mail do atendimento@luizotti.com. Gente, o desdobramento, eu já falei desse assunto em outro vídeo, eu falei do desdobramento e do agrupamento. Hoje eu vou me focar aqui um pouquinho mais no desdobramento, porque tiveram algumas informações naquele vídeo, vou colocar aqui para vocês, ficaram faltando. Que informações são essas? O desdobramento, vocês já devem saber, que é quando as ações chegam a determinado valor, por exemplo, a R$100, né? E a instituição, a empresa resolve transformar uma unidade de uma ação que custa R$100 em 2 unidades custando 50. Ou às vezes ela pode escolher, eu tenho lá a empresa está negociando ações na casa de R$90, né, um exemplo, e ela quer dividir em 3, ela transforma uma ação que custa R$90 em 3 ações que custam 30. Então é um processo normal, isso não te prejudica de forma alguma, na verdade é uma informação, uma questão operacional que te ajuda bastante, porque aumenta a liquidez, as ações ficam mais acessíveis, né? Uma ação custando, por exemplo, R$100, pode ter certeza que vai ter menos pessoas comprando lote padrão nessas ações. Por quê? Porque, na teoria, né, é um preço alto, não é caro, é um preço alto, elevado. Enquanto isso, ações que custam R$20, R$30 é um preço mais baixo. No lote padrão de 100 ações dessa empresa, fica muito mais acessível. Ao invés de gastar R$10 mil, você pode gastar até R$3 mil. Né? Quem tem R$10 mil pode diversificar em 3 empresas diferentes, porque ficou mais acessível. O lote padrão de 100 ficou mais acessível. Luiz, mas tem um lote fracionário. Sim, também tem essa questão. Para os dois segmentos, no fracionário ou no lote padrão, fica mais acessível, é um preço mais baixo, fica mais fácil do pessoal comprar e vender, a liquidez aumenta, isso é bom para a empresa. Existem alguns indicadores que levam isso aí como uma informação positiva. Outro detalhe operacional. Esse tipo de prática, o desdobramento, por mais que o número de ações circulando ele dobre, triplique, o que acontece? O capital social da empresa continua sendo o mesmo, o free float da empresa continua sendo o mesmo. A única coisa que muda é justamente a quantidade de ações que você vai visualizar ali na sua carteira. Por exemplo, se antes você tinha 1.000 ações no valor de R$10 mil, depois do desdobramento você vai ver lá 2.000 ações, desdobramento de 2, né? Divide por 2. Você vai ver 2.000 ações com o mesmo valor lá de R$10 mil. O que vai acontecer? Vai mudar simplesmente o valor unitário de cada ação. Outra informação importante é o seguinte: quem possui ações, uma quantidade ímpar de ações em carteira, ou seja, só um exemplo, tá? Eu tenho 201 ações de tal empresa na minha carteira, tenho lá 200 no lote padrão e uma no fracionário. O que acontece? Esse valor ele vai ser dividido e vai ser, vamos dizer assim, devolvido para você em seguida, o valor financeiro, porque não tem como dividir uma ação, uma só, em meia ação. Não é possível realizar esse tipo de operação. Então, o valor dessa ação que seria dividido em meia ação, na verdade, vai ser devolvido para você. Então, esse é um detalhe operacional. Uma outra informação importante é que nesse tipo vamos falar assim, de execução, né, as ações que você, como eu falei para você, você não perde participação, continua sendo a mesma. O único procedimento que poderia fazer vocês diminuir a participação do investidor dentro dessa empresa com essas ações é na distribuição dos bônus, né? O bônus ele pode fazer ali, às vezes a empresa distribui um lucro e aumenta ali a participação social e possibilita a entrada de novos investidores. Nesse caso não seria tão interessante, tá? Mas no desdobramento você pode ficar
tranquilo, tá? Tendo esse tipo de noção de como que funciona o procedimento e que é bom. Na verdade, ele é bom, tá, gente? Algumas pessoas acham que é ruim, é negativo, o papel começa a oscilar mais, enfim. Não é bem dessa forma que as coisas funcionam, a liquidez aumenta bastante, o papel tem muito mais espaço para voltar a subir. Eu lembro das ações de Ambev sendo negociadas lá na casa de 150, quase 200 reais, isso há muito tempo, a liquidez era muito mais baixa. Depois de um tempo, ela fez alguns desdobramentos de 2, 3, 4, 5 vezes, passou a ser negociado abaixo de 30 reais e a liquidez aumentou muito mais, né? Hoje as ações de Ambev corrigiram bastante, né, devido a toda essa situação de mercado, mas antes a liquidez era um pouquinho baixa, né? Quem quer comprar o lote padrão de ações que custam 200 reais? Difícil. Então essas são algumas das informações operacionais relativas ali ao desdobramento. Se você ficar com mais dúvidas sobre esse detalhe, manda um e-mail pra gente no atendimento@luizotti.com, que vai ser um prazer ajudar vocês. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.